Epílogo. Prontinho, aqui as 100 moedas de ouro, como prometido. Aqui ó, tem que assinar o recibo. Ele olhou para o conteúdo da bolsa, então assentiu em satisfação. O pai de Arte assinou o pergaminho entregue a ele sem sequer hesitar. Finalmente, ele colocou o selo de sua família nele. A natureza praticada desses movimentos provou que ele os fizera várias vezes antes. Assim está certo? O homem olhou para o pergaminho e depois assentiu. Se Ekeran e Mina estivessem aqui, teriam aparência de nojo absoluto em seus rostos. Este homem foi quem apareceu na estalagem onde a Forezig estava. Ele examinou o pergaminho que lhe havia sido entregue várias vezes, certificou-se de que tudo estava em ordem e que a tinta secara, assim, o enrolou e guardou na caixa de pergaminho. Sim, certinho. Então, o homem indicou a bolsa diante do pai de Arte. Não quer dar uma conferida? Ah, uma moeda a mais ou menos não é grande coisa. É mesmo, é? O homem respondeu ao pai de Arte enquanto afirmava usando longos movimentos de cabeça. Obviamente ele já havia verificado o valor, não faltava uma moeda. Ainda assim, era muito ruim uma família nessas circunstâncias não se preocupar se faltasse moedas de ouro. Bem, eles provavelmente estavam condenados à perdição pelo simples fato de ter um herdeiro tão irresponsável chefiando o legado de sua família. Para o homem, no entanto, nada disso era importante desde que fizesse mais um cliente. Já sabe que o cronograma de juros e reembolso será o mesmo de antes, né? O chefe da casa respondeu à sua pergunta com o mesmo magnânimo, certo de seu status superior, aceno de cabeça. O homem assentiu em reconhecimento. E a sua filha, ela tá bem? O homem lembrou que essa família tinha 3 filhas e acrescentou. Eu me refiro a Arte-san. Oh, Arte. Ela está trabalhando. Sei. E enquanto sua filha trabalha, você fica fazendo uma coisa dessas, hein? O homem escondeu o olhar de desdém em seus olhos quando o pensamento passou por sua mente. Ele não podia deixar de ter pena da menina por ter um pai assim. Afinal, ele não era um monstro sem coração. Eram apenas negócios. Uma hora ele precisava emprestar, outra hora tinha que vir cobrar. Ele não tinha intenção de interferir nas famílias de outras pessoas. Ela fica insistindo em sair e trabalhar sem o menor motivo, mas fazer o quê? Ao ouvir a resposta infeliz do pai, o homem franziu as sobrancelhas. Seria problemático se acontecesse alguma coisa complicada que atrapalhasse sua capacidade de pagamento. Além disso, essa família era uma fonte de dinheiro, então ele gostaria muito de continuar fazendo negócios com eles. Portanto, ele decidiu tentar perguntar sobre algo que normalmente não teria se incomodado. Aconteceu alguma coisa? Não, nada demais. Apenas minha filha sendo uma grande mal-agradecida que esqueceu de quanto cuidado ela recebeu desde que era criança e indo contra seu pai. É isso, bem. Fracamente, viu? Eu preciso dar a ela uma boa bronca. Ela precisa aprender a se portar como uma nobre. O homem nunca falaria o que estava em seu coração. No entanto, ele tinha uma coisa a dizer. Deve ser difícil. É sim. Como é tola minha filha. O homem não tinha especificado a quem ele estava se referindo, e assim o pai havia assumido que o homem estava falando sobre suas próprias dificuldades e murmurou para si mesmo. 100 de moedas de ouro era uma soma enorme. Porém, dadas as circunstâncias usuais, o pai provavelmente gastaria tudo imediatamente e logo os procuraria novamente. Melhor não emprestar mais até que paguem esse empréstimo. Enquanto pensava nisso, o homem examinou o interior da sala. Aos olhos do homem, a sala estava cheia de móveis requintados. No mínimo, ele seria capaz de recuperar o montante principal. E se vender a mobília não fosse suficiente para levantar o dinheiro necessário, então. O homem olhou para baixo para esconder a emoção súbita nos olhos. Minha filha, por que se rebaixou tanto? Uma herdeira com o sangue da família Furt não deveria andar com aquela gentalha. Ela trabalha com plebeus, que são, sem dúvida, de caráter duvidoso. Mesmo? O homem recordou os 2 rostos que viu no bar enquanto respondia. Não havia como saber como ele interpretara a inflexão daquela resposta, mas o pai continuou explicando, como se quisesse desculpar-se. Oh, eu não estou dizendo que todos os plebeus são assim.
Falo daqueles tipinhos que saem em aventuras. Sei como é. Viu? Tenho certeza que eles fizeram a cabeça da minha filha. Eu preciso encontrar uma chance e ter uma boa conversa com ela. Honestamente, uma filha deveria ouvir seu pai. Olha a ousadia dela. Esses dias ela se atreveu a discutir comigo. Quem ela pensa que é? O homem olhou para o pai furioso, depois se levantou da cadeira. Sei. Mas então, eu tenho outros lugares para ir. Foi bom fazer negócios. Aguardo o pagamento. Quando a Onei-sama vai voltar? Ela vai voltar logo. Havia duas meninas no quarto. Elas se sentaram na cama como se fosse uma cadeira, e as duas meninas sentadas lado a lado pareciam idênticas. Os rostos pálidos estavam levemente rosados, lembrando a imagem dos anjos. Dado que pareciam muito semelhantes à sua irmã mais velha, era muito fácil imaginar como ficariam quando crescessem. Ambas estavam vestidas da mesma maneira, em vestidos brancos cheios de babados feitos de uma peça única de tecido. Suas pernas esbeltas e pálidas chutavam o ar sob suas saias. Mesmo? Jura? Quando a Onei-sama voltar, vamos mudar de casa, né? Sim. As duas ficaram muito felizes. Elas não haviam pensado seriamente sobre o que a mudança de casa implicava, apenas que a irmã mais velha que elas mais amavam não as deixaria mais. Isso as deixou muito felizes. Sua irmã mais velha, Archie, frequentemente saía. Elas não sabiam o que sua irmã mais velha fazia, mas ambas sabiam estava fazendo algo muito importante. Portanto, decidiram não ser desobedientes, mas não puderam deixar de querer brincar com sua gentil irmã. De fato, as duas gostavam de Archie mais do que qualquer outra coisa. Elas gostavam do quão gentil, do quão sábia e de como as tratava bem. Por que ela não voltou ainda a... Não sei. Quero ver ela, Kuderika. Eu também, Ureirika. Eu quero que a Onei-chan leia uma história. Então eu quero dormir com ela. Assim não vale, Kuderika. Mas você que começou, Ureirika. Depois disso, as duas se entreolharam e sorriram da mesma maneira feliz, antes de rir de uma maneira adorável, como o tilintar dos sinos de prata. Então, pode ficar comigo quando a Onei-sama ler, Kuderika. Então pode dormir com a Onei-chan também, Ureirika. As duas riram. Imaginaram os tempos felizes que logo estariam sobre elas.